partir de hoje até sexta-feira, o Repórter Brasil exibe uma série de reportagens sobre os 30 anos das Diretas Já, o movimento que mobilizou a sociedade brasileira para pedir eleições diretas para presidente. Depois de 2 décadas de regime militar, os brasileiros queriam mais liberdade e participação política. E em janeiro de 1984, um grande comício em São Paulo deu início à histórica campanha. Desde o final da década de 60, mobilizações contra a ditadura reuniam estudantes e membros de partidos clandestinos. Alguns grupos escolheram a revolta armada para tomar o poder e foram duramente reprimidos pelo regime. Outra estratégia foi a organização político-partidária em busca de uma abertura. Os sindicatos estavam voltando, as entidades estudantis, aquilo que se chamou de sociedade civil. Desgastada pelas denúncias de abusos e também pela crise econômica, a ditadura propunha uma transição lenta e gradual para a democracia. Em 1979, era permitida a criação de novos partidos e 3 anos depois, houve eleições em municípios e estados. Mas ainda faltava o principal, o voto direto para presidente da República. Foi dessa vontade que nasceram as campanhas pelas Diretas Já, criadas a partir da emenda Dante de Oliveira, proposta em 1983 no Congresso Nacional. No início, os atos eram puxados por partidos políticos, como o PT e o PDT. Pelo PMDB, Tancredo Neves e Ulisses Guimarães se destacavam nas iniciativas em prol das diretas. A oposição entende o exercício pelos homens, mulheres e moços deste país do direito de escolher pelo voto direto o governo de seu presidente da República. No dia 25 de janeiro de 1984, a Praça da Sé vivia um de seus eventos históricos mais importantes. Em plena ditadura militar, o primeiro comício pelas diretas reuniu aqui mais de 300 mil pessoas. Quase 3 meses depois, uma multidão seguia em marcha para o Vale do Anhangabaú. Aqui, no maior comício da história da campanha, 1 milhão de brasileiros reivindicavam o direito de escolher o presidente da República. O movimento vencia a barreira partidária e agregava forças de diversos setores, como a classe artística. Artistas, cantores, atores, poetas. Nós fomos a ponte de credibilização à classe política que estava com a bandeira e o discurso na mão e a capacidade de organização. A historiadora Janaína Teles tinha 16 anos na época e era parente de perseguidos políticos. Os principais políticos ficaram até acho que 11 horas da noite, mais ou menos. E então eu fiquei até o último discurso e vi que a chuva não tirava as pessoas da Praça da Sé. E eu me emocionei com isso. O cineasta João Batista de Andrade, que teve filmes proibidos pelo regime, lembra da presença massiva da população. Era povo tudo quanto é tipo. Operários, dona de casa, e inclusive acho que de diversos níveis sociais também. Os comícios pelas diretas percorreram todo o país. O jornalista Ricardo Couto cobriu todos pelo jornal Folha de São Paulo. Se num lugar, por exemplo, São Paulo, teve 300 mil pessoas, Belo Horizonte queria pôr 500 mil pessoas na rua. Aí o Rio colocou 1 milhão, aí São Paulo depois 1,5 milhão, e assim por diante. Quer dizer, as pessoas queriam participar. Mas em 25 de abril de 1984, a emenda constitucional Dante de Oliveira, que propunha eleições diretas, foi derrotada. O clamor popular pelas diretas não havia encontrado ressonância entre os parlamentares do regime, mas as sementes da democracia estavam plantadas. E essas lideranças souberam capitalizar essa força do movimento das diretas já para induzir o colégio eleitoral a acabar com a ditadura, porque era inviável. A gente achava prioritário fazer uma denúncia ampla dos crimes da ditadura na campanha das diretas, para desmoralizar o regime e os militares. E isso teria mudado a correlação de forças na própria campanha. Você não muda as pessoas, as instituições de uma hora para outra, né? Não dá para reinventar um país, né? Mas a mudança começou ali. Ouviram de Ipiranga, às margens plácidas
de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante e continuará brilhando sobre esse país fabuloso de um povo sensacional chamado Brasil.